Olá pessoal, aqui é o professor Walter Miranda, sou professor da Fundação Presidente Antônio Carlos de Ponte Nova. Aqui estou para nós discutirmos algumas questões de revisão da disciplina de Bioquímica do Exercício, né, no conteúdo de Bioenergética. Então, nesse tempo de recesso, a gente tem algumas atividades remotas para a gente poder dar sequência ao conteúdo e fazer com que vocês possam continuar estudando, né, se preparando para as atividades, assimilando os conteúdos que nós trabalhamos nas aulas de bioquímica e tentar reforçar cada vez mais esses vídeos. Vocês podem acessá-los constantemente no meu canal do YouTube. Os outras pessoas que não são da disciplina também sejam bem-vindos. Aqui está o meu currículo Lattes, o meu contato no Instagram para quem quiser me conhecer mais. Eu sou doutor em Ciência da Nutrição, pós-doutor em Saúde Coletiva pela Faculdade de Medicina, né, no programa de pós-graduação em Saúde Coletiva da UFJF. E atualmente sou também aluno de pós-doutorado do programa de pós-graduação em Educação Física da Universidade Federal de Viçosa. Então vamos lá, o que nós temos para hoje? Nós vamos trabalhar as questões objetivas, né, dessa primeira etapa da disciplina de Bioquímica do Exercício. Um conteúdo muito interessante, eu gosto bastante de falar sobre bioenergética, como que os sistemas participam da produção de energia, da produção de ATP, algumas situações diferentes. Então a gente vai passear aí agora pelos três sistemas, né? O fosfagênico, o glicolítico e o oxidativo. O que eles têm de diferente, as principais características, né? A relação deles com os diferentes tipos de atividade física. Isso tudo é interessante nós guardarmos, porque isso faz parte do nosso trabalho, assim, para sempre. Tudo que nós somos fazer, a gente entender essa questão da bioenergética faz parte, tá bom? Então, assim, depois esse vídeo, né, que vocês acessarem o link, vocês fizerem o exercício que está lá na plataforma Moodle da FUPAC. Se caso ficar com alguma dúvida, entrem em contato por e-mail, WhatsApp, fiquem à vontade. Estamos aí para ajudar vocês, tudo bem? E fiquem em casa nesse tempo, na medida do possível, aqueles que podem, para a gente poder nos prevenirmos dessa doença e já já isso vai passar, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão é uma questão sobre as características, né, desses sistemas para a produção de ATP. É uma questão de VOF. Deixa eu ver se eu tiro aquela parte ali. Mas não está atrapalhando não. Então vamos analisando cada uma das sentenças para a gente poder julgar se ela é verdadeiro ou falso. Então a primeira, o organismo consome diariamente carboidratos, gorduras, proteínas e fibras alimentares a fim de fornecer energia para as atividades. Bom, pessoal, a gente sabe que os macronutrientes são proteínas, gorduras, né? Os que são os lipídios e os carboidratos. As fibras, algumas pessoas falam que elas são um tipo diferente de macronutriente, mas não são. A fibra é um carboidrato vegetal e ela não participa da atividade de produção de energia porque o nosso organismo não metaboliza diretamente, né? É indiretamente esse processo. O nosso organismo, no nosso organismo, esse metabolismo das fibras acontecem por causa das bactérias comensais no nosso trato gastrointestinal. Então elas digerem as fibras alimentares, tá bom? E aí as fibras fornecem energia para as bactérias, tudo bem? Então essa primeira questão aí é falsa. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma marcação aqui para a gente poder anotar. Ó, um F aqui, ó. Essa primeira. 2. Em repouso, o organismo utiliza basicamente proteína e carboidrato como fonte de energia. Bom, você está lá no repouso, tranquilão, o nosso organismo sempre busca a homeostase, né, que é o estado de equilíbrio. E aí, usar o carboidrato é tranquilo e fácil para o organismo. Por quê? Ele pode recorrer ao estoque de carboidrato que há no nosso corpo. E como é esse estoque?
É o glicogênio que está lá no fígado, o glicogênio hepático, e o glicogênio que está lá no músculo, né, para suprir a necessidade de energia durante algum movimento que nós estivermos fazendo. Mas usar a proteína como energia é mais difícil para o nosso organismo. A estrutura bioquímica da proteína é uma estrutura mais densa, tem um grupo amina, então é mais complexo de fazer com que esse metabolismo aconteça. Então, essa resposta também está errada, porque no repouso o nosso corpo vai priorizar, né, somente os carboidratos. Pode acontecer de usar proteína? Pode, mas não é assim tão fácil assim, tá bom? Então essa segunda aqui tá falsa. Só um minutinho aqui. Agora tem a melodia do vizinho ali. Ele acaba atrapalhando a gente. As proteínas proporcionam pouca energia, mas constituem um elemento estrutural muito importante para a célula, com certeza. Então, a principal característica da proteína é a característica estrutural, a formação, né, das estruturas do nosso organismo, né, das células. Alguns dos hormônios são constituídos de peptídeos, que é a união de dois aminoácidos. O aminoácido é a base de formação das proteínas. Então, essa questão aí, essa terceira opção, ela tá verdadeira. Ok. E a número 4, deixa eu afastar aqui essa parte, só um minutinho. Então, ó, temos F, V e a número 4. O processo de produção de energia a partir do metabolismo do lipídio se chama beta-oxidação. Correta? A gente viu isso, né, que quando o lipídio ele se degrada em ácido graxo, e aí do ácido graxo ele já forma diretamente o acetil-CoA. Esse processo ele se chama beta-oxidação. É um processo que demanda bastante consumo de oxigênio para o organismo, uma adaptação para poder fazer isso com mais frequência. Então essa é a denominação mesmo. O metabolismo do lipídio para a produção de energia se chama beta-oxidação. Então, número 4 tá verdadeira. O fosfato creatina é a fonte de energia para o sistema anaeróbio lático da bioenergética. Lático, gente. Lático nos lembra ácido lático. E o ácido lático ele é um metabólito de qual do sistema? Do fosfagênico, que é o que usa fosfato creatina? Não. Ele é do sistema glicolítico, da glicólise, né, do sistema anaeróbio lático. Então, assim, não é da fosfato creatina, é do sistema glicolítico. O segundo sistema na ordem que nós vimos, tá bom? Então, essa terceira está falsa também. Então, aí, ó, qual a opção que nós temos aqui? Não vou dizer se é A, se é a B, eu até coloquei nas demais questões aí, mas lá no Moodle isso dá uma embaralhada, né? Então, a sequência correta ficou falso, falso, verdadeiro, falso, tá bom? E aqui seria essa primeira opção aí, ok? Vamos para a segunda. Marque a letra que completa adequadamente a frase. É uma catalisadora proteica altamente específica que facilita a interação entre substâncias e acelera a transformação da molécula de ATP em ADP. Então, assim, ó, uma substância catabolizadora proteica. A gente tá falando de quê, hein? Ah, não sei. Hein? O que catalisa as reações bioquímicas? Uma enzima, gente. Então, uma enzima que tem a função de catabolizar, né, de acelerar o processo de degradação, né? E aí cada enzima atua numa parte específica, é aquela ação de chave fechadura, né? E aí vamos lembrar novamente, quando eu denomino enzima em bioquímica, eu tenho o sufixo -ase, vocês estão lembrando disso? Então nas opções ali, tudo que não tem ase, né? Vocês já podem riscar. Então vamos olhar aqui. Deixa eu só marcar uma opção aqui. Então, ó, adepase, atepase, adegênese. Gênese é construção, tá fora.
ATP gênese tá fora. ATPólise, lise é quebra, tá? Não, é quebra de ATP, mas não tem a ver. Pelo enunciado a gente sabe que a gente está falando de uma enzima. E aí, adepase seria a quebra do ADP, né? E aí em AMP, né? Porque adenina monofosfato. Não, a gente está falando da quebra do ATP em ADP e um fosfato inorgânico. Por isso, a resposta certa é a letra B. ATPase, tá bom? É o nome da enzima que acelera a quebra do ATP em ADP e desse fosfato inorgânico para gerar a energia, ok? Então vamos adiante. O nadador gastou 150 segundos para nadar 200 metros de crawl sobre a fonte energética e a produção de ATP que foi usada por este nadador. Não podemos afirmar que. Então, assim, vamos ter que marcar aqui a opção incorreta. Então, vamos lá. Gente, nadar 200 metros crawl, 150 segundos. 150 segundos, a gente está falando aí de uma atividade aí de 2 minutos e meio, tá? E é uma atividade considerável, né? Nadar o crawl, assim, numa velocidade... A gente está fazendo uma atividade intensa com uma certa continuidade. E aí, qual dos sistemas a gente está priorizando aí, né? Então, a gente está falando de uma atividade intensa de 2 minutos e meio, a gente está falando do sistema glicolítico ou anaeróbio lático, tá bom? Então vamos ver as opções aí que nós temos. Ó, o ácido lático foi com certeza um dos metabólitos produzidos pelo sistema de produção de energia que foi mais usado. Correto, né? O ácido lático ele foi usado bastante aí. O ácido lático foi produzido porque ele é um metabólito do sistema anaeróbio lático. A produção de energia pode ter tido como fonte energética a glicose ou o glicogênio. O, o sistema anaeróbio lático, eu posso usar a glicose ou glicogênio para produzir ATP? Sim, nós podemos, né? Até tem uma diferença do produto, né, da quantidade de ATP se eu iniciar esse sistema glicolítico pela glicose ou pelo glicogênio. O produto do glicogênio vão ser 3 ATPs e da glicose serão 2 ATPs, porque a glicose precisa de um fosfato. Tem uma questão mais à frente que vai estar falando disso. Isso a gente discutiu bastante também, mas a gente vai rever isso mais para frente. Então essa 2 também está certa. A fosfato creatina pode ter contribuído para a produção de ATP durante o nado. Sim, gente. Principalmente no início, quando a gente está fazendo os exercícios, então é o déficit de oxigênio, por isso que há aquela resposta do corpo mais ofegante, não consegue captar o oxigênio, e aí o nosso organismo precisa de outras fontes mais rápidas, né? Inicialmente, então a fosfato creatina pode ter sido usada. Deixa eu subir aqui. Então, pode-se afirmar que houve participação da beta-oxidação para a produção de energia. Beta-oxidação, a gente viu agora há pouco. O que é beta-oxidação? Beta-oxidação é o metabolismo do lipídio para a produção de energia, a transformação do ácido graxo em acetil-CoA. Então, isso pode ter acontecido aqui? Ah, tô com dúvida. Então, vamos ver a letra E. Então, assim, o sistema anaeróbio lático foi o que mais participou do processo de produção de ATP durante a realização destinado. Essa E está correta. Então, assim, eu já posso pensar aqui que essa questão aqui já até tem um efeito, que essa é falsa. E realmente é, gente. Então, assim, uma dica importante aqui, a beta-oxidação só acontece se tiver participação do oxigênio. Como é anaeróbio lático, anaeróbio significa que não tem oxigênio. Então é impossível ter o metabolismo do gordura ter contribuído para a produção de ATP aqui, tá? Porque a beta-oxidação só acontece com a presença de oxigênio. Então essa resposta está falsa, tudo bem? Então é isso aí, ó. Deixa um pouquinho assim com a resposta, que às vezes vocês podem dar print para fazer a anotação. E aí quando lerem a pergunta lá no Moodle, vocês fazerem a resposta, tá? Vamos seguir. Então temos aqui agora uma questão com quadro para a gente ordenar, né?
ligar a primeira coluna com a segunda. Então, assim, a gente vai analisar essas duas colunas e a primeira está o local onde acontece o processo de produção de energia. E a segunda coluna está o nome do sistema de produção de ATP. Essa questão eu fiz questão de colocar porque numa das primeiras aulas sobre bioenergética nós fizemos um quadro bem grande em sala de aula mostrando, olha, onde acontece o sistema fosfagênico, onde acontece o sistema glicolítico, onde acontece o sistema oxidativo, né? Então assim, tem locais específicos para isso no corpo humano. E é importante a gente saber porque isso ajuda a gente a guardar muita coisa. Então vamos lá. Ah, quais o processo acontece, né, na corrente sanguínea? Assim, a gente pode pensar o seguinte: quanto mais interno, em termos de níveis microscópicos for, mais demorado vai ser o processo. A gente pode guardar assim. Então, assim, a corrente sanguínea, ela não é tão interna assim, né? Para um, uma fonte de produção de energia atingir a corrente sanguínea, basta ela ser absorvida no trato gastrointestinal, lá no intestino, naquelas células intersticiais. Então não é tão difícil assim. Então assim, como chegar na corrente sanguínea é rápido, com certeza vai ser o sistema mais rápido. E qual desses aí, ó, oxidativo, fosfagênico e glicolítico, é o sistema mais rápido que produz ATP? É o sistema fosfagênico. Então eu tenho aqui, ó, que o 1 vai ser a segunda opção. Deixa eu ver se eu consigo fazer um aqui. O 1, tá? Ficou grande, mas só pra gente anotar. Ah, crista mitocondrial. Onde está a crista mitocondrial? Ela internamente, a mitocôndria, quando a gente vê uma mitocôndria, a gente vê que ela tem uma. Vou tentar desenhar uma mitocôndria aqui, gosto bastante. Tem umas partezinhas aqui. Então, essa parte aqui interna, ó, é a crista mitocondrial, onde acontece. Olha só, dentro de uma organela, gente. Então, assim, a célula, a gente tem o citoplasma, e no citoplasma várias organelas. Então, assim, com certeza, para um sistema acontecer, é o sistema mais demorado. Qual que é o sistema mais demorado, gente? É o sistema oxidativo. Então, na crista mitocondrial, acontece o sistema oxidativo. Então, eu começo aqui com o número 2. Beleza? E por fim, qual dos sistemas acontece no citoplasma? Acontece no citoplasma, né, quando a glicose ela entra na célula e ela começa a ser degradada ou o glicogênio é quebrado, né, dentro da célula para poder produzir energia. Então aí é o sistema glicolítico. Então tem a sequência aí, ó, 2, 1, 3. Nessa sequência que eu coloquei aqui seria a letra A. Então, ó, na corrente sanguínea acontece o sistema fosfagênico. Na crista mitocondrial acontece o sistema oxidativo aeróbio. E no citoplasma acontece o sistema anaeróbio lático ou glicolítico. Tudo bem? Então vamos em frente. Qual o nome do metabólito que é produzido no processo de respiração anaeróbia de algumas leveduras ou bactérias que usam a fermentação dos carboidratos para a produção de energia? Também discutimos isso, né? Porque no corpo humano, vamos começar pensando assim, qual que seria o metabólito, né, dessa forma anaeróbia? Ah, a gente vê, né, que é o sistema anaeróbio lático aí, esse é um metabólico que é produzido quando degrada a glicose ou o glicogênio, é o ácido lático. Mas nesse mesmo sistema aí, nesse sistema anaeróbio lático, poderia ter colocado essa palavrinha ali no enunciado para deixar mais específico, mas falando, né, das bactérias ali, já dá para saber que é o sistema anaeróbio, né, característico que a bactéria faz, né, que algumas bactérias fazem, né, algumas leveduras. Eles produzem outro metabólito. E aí, qual seria esse outro metabólito? Vamos ver as opções que a gente tem aqui. Ácido pirúvico. O que é o ácido pirúvico? Gente, o ácido pirúvico é o produto, né, de degradação, né, da glicose do glicogênio, né, na fase ali final do sistema glicolítico, né? Então assim, produz um ácido pirúvico com 3 carbono, e aí se tiver oxigênio,
o ácido pirúvico se transforma em acetil-CoA. Se não tem oxigênio, ele já produz as quantidades de ATP e produz o ácido lático. Então não é o ácido pirúvico, porque ele acontece no ser humano. Ácido acético. Gente, o que é o ácido acético? O ácido acético é um ácido graxo de cadeia curta. Então, assim, quando as fibras alimentares elas são degradadas lá no intestino pelas bactérias, um dos produtos que é liberado é o ácido acético, né? A gente tem 3 tipos de ácido graxo: ácido acético, butírico e propiônico. Tem questão falando sobre isso também, e o nosso corpo usa esses ácido graxo de cadeia curta para algumas coisas. Ácido etílico. O que é isso? É o etanol. Gente, como é que faz o etanol, o vinho, a cerveja, hein? O ácido lático. Não, o ácido lático é no ser humano. E, por fim, o acetil-CoA. Não é, o acetil-CoA é uma sequência, né, do metabolismo do ácido pirúvico, do piruvato, com a presença de O2. E aí o acetil-CoA inicia o ciclo de Krebs. Então eu tenho aqui, gente, é o ácido etílico, tá? Que é produzido. Então, ó, o ácido etílico, né? Como que produz as bebidas alcoólicas? As bebidas alcoólicas, elas são produzidas a partir da fermentação de algum carboidrato, né? Então, a cevada para fazer a cerveja, e aí coloca lá o lúpulo, as leveduras, e aí produz o vinho, né? A fermentação da uva, e a cachaça, né? A fermentação da cana de açúcar. São todos exemplos de carboidratos, né? Que são fermentados por algum tipo de levedura ou bactéria para poder produzir o etanol, a bebida alcoólica. Então posso fazer bebida alcoólica de qualquer carboidrato? Pode sim. Você faz, tem aí cachaças de banana, de mel, de qualquer tipo, porque é um processo natural da degradação desses micro-organismos, né, para eles produzirem energia, e libera esse ácido etílico que vira o etanol para poder produzir energia, tá bem? Então seria ácido etílico. Podemos dizer que os sistemas de produção de energia do corpo humano, que de maneira alguma usa algum tipo de macronutriente, carboidrato, lipídio e proteína, e aquele que obrigatoriamente pode usar qualquer um dos 3 tipos de macronutrientes são respectivamente. Então aqui são 2 opções, ó. Então a primeira parte é a seguinte, ó. Qual que não usa de maneira alguma? Qual o sistema dos 3 que nós também não usa nem proteína, nem lipídio, nem carboidrato para produzir energia? Qual deles que não usa de jeito nenhum? E a segunda parte é qual deles que obrigatoriamente tem que usar? Se não tiver o metabolismo da proteína, lipídio ou principalmente carboidrato, ele não acontece. Então aquele que não usa e aquele que obrigatoriamente usa a degradação dos carboidratos. Então assim, a gente pensa fosfagênico, a gente também denomina ele de ATP-CP, que vem da fosfato creatina. A fosfato creatina não é um macronutriente, é uma molécula, né, de fosfato e de creatina. Então, para o sistema acontecer, basta ter fosfato creatina que ele vai acontecer. Então ele não precisa. Então aí a opção é bem clara, é onde está escrito fosfagênico, que aí vai ser a letra C. E aí, obviamente, que a próxima opção, aquela que obrigatoriamente tem que usar o metabolismo de um dos macronutrientes, é o sistema aeróbio. Tá? Então seria a letra C. Tá bom? Então essa aí é mais direta, para a gente poder dar mais sequência aqui. Sobre o sistema oxidativo, analise as assertivas a seguir e marque a letra com o julgamento correto das informações. Sobre esse sistema, eu preparei um vídeo que eu postei semana passada. Espero que vocês tenham aproveitado, tenham visto. Foi o último conteúdo da bioenergética que nós vimos em sala de aula, né? Então a gente, quando pensa em sistema oxidativo, a gente pensa podemos dividi-los em 3 partes.
A parte 1, a parte do investimento de energia. Qual que é essa parte 1? Gente, a parte 1 do sistema oxidativo é a parte que acontece também no sistema glicolítico. É a transformação, né, de um carboidrato, de um monossacarídeo, ou do glicogênio, que é um polissacarídeo, em piruvato. Essa é a primeira parte. A segunda parte, que é a parte da liberação, né, dos hidrogênios, é o ciclo de Krebs. É uma parte de uma sequência de reações oxidativas, né, que vai mudando a molécula para poder tirar a maior quantidade de hidrogênio para acontecer a terceira etapa, que é a cadeia de elétrons. Então, gente, quando pensar no sistema oxidativo, pense aí nessas três fases. A fase de investimento, que acontece no citoplasma, que acontece na degradação do monossacarídeo, da glicose ou do glicogênio, ou de algum outro ali aminoácido que pode gerar o piruvato. Ali acaba a fase de investimento. 2. A partir da transformação, né, do piruvato em acetil-CoA, inicia-se o ciclo de Krebs para poder remover esses hidrogênios e também algumas moléculas de carbono. E 3, isso acontece aonde? Na crista mitocondrial, onde acontece o ciclo de Krebs. E, por fim, acontece a fase de cadeia transportadora de elétrons, que acontece ali no espaço intermembranoso da mitocôndria e na crista mitocondrial. Então, se a gente pensar nessas três sequências, a gente não erra questões sobre o sistema oxidativo. Então, vamos lá, primeira opção. Tanto o NAD como o FAD transportam hidrogênio, né? E aí elas se transformam em NADH e FADH. Isso pode acontecer? Pode sim e deve acontecer. Então, o NADH e o FADH é a forma reduzida do NAD e do FAD, ou seja, a fase estabilizada, porque elas se ligam ao hidrogênio para poder levá-lo ao interior da mitocôndria. São carreadores de hidrogênio, né? E aí, isso está diretamente associado à produção de ATP. 2. A fase 1 do sistema oxidativo, que é a geração da molécula fundamental acetil-CoA, também acontece no sistema anaeróbio alático. Acabei de falar aqui que é no sistema glicolítico. O sistema glicolítico ele é alático, gente. O A no início da palavra ele tem um sinal de não, de negação. Então é do sistema lático, tá? Então essa segunda opção tá errada. Vamos marcando aqui pra gente poder. Então essa primeira tá verdadeira, a segunda tá falsa. A terceira, o ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons são duas vias metabólicas concorrentes, ou seja, uma acontece e outra não, né? Ou seja, uma acontece mais do que a outra. Não, isso está errado. Não. Elas são vias metabólicas cooperativas, né? Ou seja, uma depende da outra. Para a cadeia transportadora de elétrons acontecer, é necessário que anteriormente tenha acontecido o ciclo de Krebs para que a quantidade de hidrogênio seja removida para levar para o interior da mitocôndria. Senão, não acontece. Então, a palavra concorrente aí tem que ser substituída por cooperativas, tá certo? Então, essa terceira opção está errada também. 4. Apenas os carboidratos podem ser metabolizados de forma anaeróbia, sem oxigênio. Isso, apenas os carboidratos. Então quer dizer que lipídio e proteína não pode ser metabolizado se não houver oxigênio? E aí, gente? Sim, está certo, né? Por quê? Como que o carboidrato pode ser metabolizado se não tiver oxigênio? No sistema glicolítico, no sistema anaeróbio lático, né? Então essa quarta opção está certa. E número 5, caso seja iniciado pela glicogenólise, o sistema de produção de energia aeróbica produzirá 33 ATPs. E aí ele deu uma situação específica, né, pela glicogenólise. Gente, o que é glicogenólise? Olha aí, vamos entender essa palavra. Lise é quebra, glicogen é de glicogênio, quebra do glicogênio. Então vamos lá. A gente viu que no sistema anaeróbio lático, né, glicolítico, se eu começar pela degradação do glicogênio, eu tenho um produto de 3 ATPs.
E se eu começar pela glicose, eu tenho de 2 ATPs. Então, assim, eu tenho um a mais. Beleza. E no sistema aeróbio? Naturalmente, quantos ATPs são gerados no sistema oxidativo, né? O sistema aeróbio? 32 ATPs, não são? Então, e aí? Está dizendo que, está afirmando que começou pela quebra do glicogênio. Então, a gente pode considerar que o sistema oxidativo, quando ele foi iniciado pela degradação do glicogênio, pela glicogenólise, ele pode gerar 33 ATPs? Sim, está certo também, tá? Então aí a gente tem essa sequência, ó. As questões, as opções que estão certas, né, seria a primeira, a quarta e a quinta, tá bom? Então aí a gente tem as opções de resposta, né? Como sequência. Ah, e aí foi bom eu colocar aqui que a gente já aproveita para fazer uma revisão dessa parte que acontece lá no interior da crista, né, da mitocôndria. Então eu tenho essas duas figuras, elas representam a parte interna da mitocôndria ali, entre a crista, né, que é esse espaço aqui, ó, esse espaço que eu vou chamar de 1, né, e aqui é o espaço intermitocondrial que eu vou chamar de 2, né, aqui ó, o espaço intermembranoso, né, da mitocôndria, então 2. Olha só, gente, a partir quando o NAD e o FAD eles tiram a quantidade de hidrogênio naquela fase de investimento, né, e também ali no ciclo de Krebs, todos os hidrogênios são levados para o interior, né, para a crista aqui, ó, nesse 1. E aí vai enchendo de hidrogênio, 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 hidrogênio. Esse hidrogênio naturalmente ele passa para o espaço intermembranoso, né? E ali vai entrando uma quantidade de hidrogênio, a gente vê aqui nessa figura, ó, aqui abaixo, cheio de hidrogênio, cheio de hidrogênio. E aí o que acontece? A presença do oxigênio, ele oxida um desses citocromos aí, e aí o retorno, né, do hidrogênio para a crista mitocondrial acaba gerando potencial de ação. E é esse potencial de ação que vai fazer com que as moléculas de ADP que estão ali dentro vai unir-se a um fosfato inorgânico e vai gerar a molécula de ATP, tá? Então aí já a gente vai ver a função do oxigênio no interior. Só para a gente entender como que acontece, então. Então assim, ó, então, relembrando, o sistema oxidativo, o hidrogênio tem uma participação muito importante, porque a partir que ele é levado para o interior da mitocôndria, ele é levado para o espaço intermembranoso e o retorno dele ao espaço, a crista mitocondrial, né, passando por esses citocromos, que vai gerar um potencial de ação que vai gerar os ATPs, tá certo? Só fica ligado nessa figurinha aí que aí não tem como não entender esse sistema oxidativo, tá? Então aí agora a gente tem as opções de resposta. Todas as informações estão corretas. A gente já viu aqui que seria a 1, a 4 e a 5. Então aqui seria a letra D que estaria marcada, tá bom? Então vamos caminhando. Mais uma sobre o sistema oxidativo. Ó, sistema oxidativo ou aeróbio, perdoem, tá, gente? Ali tem um erro, que é oxidativo ou aeróbio. Então eu peço para vocês desconsiderarem esse N aqui, ó, que tem ali. Ele acaba apagando se eu voltar ali, ó. Então, ó, aí. Caso contrário, o organismo optará por utilizar sistemas anaeróbios, aláticos e láticos para a produção de ATP. Assim, marque a letra que não explica corretamente uma função primordial do oxigênio no sistema aeróbio de produção de energia, ou seja, o que o oxigênio não faz. Porque a gente viu, né, até destaco bastante assim, a gente percebe que o sistema oxidativo ele tem esse nome, mas a gente sempre vê muito falando assim, o hidrogênio tem importante, né, pela cadeia transportadora de elétrons e tal, ATP, mas o que realmente o oxigênio faz, tá? Então vamos ver aqui, ó. Produzir o ácido lático para a geração de 32 moléculas de ATP. Poxa, já deu uma misturada danada, né? A gente sabe que o sistema aeróbio
ele não tem nada a ver de produção de ácido lático. O ácido lático é o metabólito do sistema glicolítico ou anaeróbio lático. Então, a gente já pode marcar essa letra A de cara, né? Porque tá errado. Mas vamos ver as outras que é importante para a gente estudar. Aceptor de elétrons no final da cadeia de transporte de elétrons, gerando CO2 e água. Então, assim, o oxigênio ele é um aceptor de elétrons no final da cadeia de transporte de elétrons, gerando CO2 e água. Sim, isso é muito importante, gente, porque o que vai acontecer? O oxigênio ali no sistema oxidativo, aqueles hidrogênios que estão soltos no interior da mitocôndria ou que são carregados pelo NAD e pelo FAD, o oxigênio vai oxidá-los, né, vai reagir com eles para poder fazer outras moléculas, né, o CO2 e a água, e aí deixando o NAD e o FAD livres para pegar mais elétrons e acontecer novamente esse sistema. Então é importante. Oxidação do citocromo A3, além de permitir a continuidade de transporte de elétrons e a fosforilização oxidativa. Sim, gente, o citocromo é aquela proteína que tem ali entre a crista mitocondrial e o espaço intermembranoso da mitocôndria. Então, o oxigênio é necessário para ativar esse citocromo para poder fazer com que os elétrons possam se transformar. Sem o oxigênio, o citocromo não funciona. O oxigênio aceita 2 elétrons que foram passados ao longo da cadeia de transporte de elétrons a partir do NADH e do FADH. Sim, essa aí complementa a opção letra B, né? O oxigênio pega o hidrogênio do NADH e do FADH, deixando-os livres para fazer o carregamento de mais moléculas de hidrogênio. Permite que o acetil-CoA se transforme em citrato, iniciando o ciclo de Krebs. Sim, aquilo que a gente falou. No final da fase de investimento de energia ou sistema da parte glicolítica, se houver o oxigênio, o piruvato se transforma em acetil-CoA e aí ele vai iniciar o ciclo de Krebs, fazendo com que o acetil-CoA se transforme em citrato, tá bom? Então aí a gente tem que a opção de resposta vai ser que a letra A, tudo bem? Deixa eu só fazer uma marcação para quem quiser anotar. É isso aí. Tudo bem? Estamos indo. Vamos para a penúltima questão. Qual dos esportes descritos a seguir usa de forma mais variada o sistema de produção de energia para gerar uma quantidade suficiente de ATP? Ou seja, gente, qual esporte ali utiliza de forma assim mais dinâmica o sistema fosfagênico, glicolítico e oxidativo? Porque a gente sabe, né, que a gente não pode falar que uma atividade, um exercício físico usa apenas um sistema. Ele prioritariamente usa um dos 3 tipos, né? Agora, alguns tipos de atividade física a gente usa os 3 de forma mais variada. Qual das modalidades que a gente tem aí? Então vamos analisar aqui. Levantamento de peso. Então pensem assim, levantamento de peso. Você levantar um peso, pensa no tempo de duração dessa atividade. Gera alguns segundos essenciais, porque se você não der conta, isso pode causar uma lesão. O peso pode cair, enfim. Então, atividade rápida e muito intensa. Então, eu vou ter tempo aí de usar o sistema oxidativo, que é para atividades mais contínuas? Não. Então, o levantamento de peso não vai usar as 3 de forma variada. Então, essa opção aí tá descartada. Maratona. Bom, a maratona a gente percebe, são 42 quilômetros, gente. Então, uma atividade contínua, longa. Hoje, se eu for correr uma maratona, eu acredito que eu gastaria próximo de 4 horas. Sendo que há pouco tempo atrás aí, se eu não me engano, um etíope, né, correu em menos de 2 horas, algo absurdo, inimaginável, mas mesmo assim é muito tempo. Então, assim, eu quase não tenho participação do sistema fosfagênico aí, né, que é muito rápido, e nem o anaeróbio lático, tem praticamente ação somente do oxidativo. Então, por isso, não é também a maratona. Um futsal, como é que é uma atividade de futsal? Quanto tempo dura uma partida de futsal ao todo, assim, 40 minutos, né? Tem um tempo ali, mas como que o jogo que acontece, tá? Como que é isso? Vamos pensar.
uma série de supino reto, uma série de 10 repetições, quanto tempo daria aí? 15 segundos, né? Dependendo, 20 segundos. Então, uma atividade aí que tem uma característica também muito intensa, parecida com o levantamento de peso. Então, eu uso a fonte mais rápida, né? Que é o sistema fosfagênico, né? E prioritariamente o sistema anaeróbio. O oxidativo aqui participa muito pouco, né? Quase nada. Então, 10 km de natação no mar aberto. Então, assim, poxa, nadar 10 km é algo assim bem intenso, bem pesado. Uma atividade contínua, né? Duradoura. Então, provavelmente aí eu tô falando de algo parecido com a maratona, né? Atividade longa, de longa duração, que prioritariamente vai estar usando o sistema oxidativo, o sistema aeróbio. Então, a letra E também não é. Sendo assim, ficou como opção, né, o futsal. Por que o futsal, gente? O futsal ele é uma categoria de modalidade esportiva, né, intermitente. Os esportes intermitentes são aqueles que utilizam, né, no decorrer os variados tipos de sistema, né, tanto anaeróbio quanto aeróbio. Por quê? No futsal ele é contínuo, né? Mas aí, ó, coloquei aí só pra gente perceber os movimentos que acontecem. Então, assim, você vai correr ali 40 minutos, vamos dizer assim, né? Um tempo todo, mas você vai fazer várias atividades rápidas de explosão, como um chute, né? Um chute é uma atividade explosiva, rápido, de força. Você anda, você corre, você anda, você corre. Então, assim, os esportes intermitentes, de um modo geral, como o futsal, como o futebol, como o voleibol, o basquete e o handball, eles são modalidades que demandam, né, uma variação dos sistemas de produção de energia para produzir o ATP. Então, por causa disso, a resposta aqui é o futsal, sem sombra de dúvida. Tudo bem? Então vamos para a nossa última opção. Aí, um destaque para o futsal. E a número 10. A número 10 fala o seguinte: no processo de geração energética anaeróbia lática, iniciado pela quebra do glicogênio, o produto final do ATP será 3, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, no sistema glicolítico, o final, né, começando pela glicose ou pelo glicogênio, vão gerar 4. Só que alguns algumas moléculas de ATP são consumidas nesse processo. E aí não vai ser 4 mais o produto. Vai ser 2 se eu comecei esse processo pela glicose, ou 3 se eu comecei esse processo pelo glicogênio, como está falando ali no início da questão. Diferentemente, nesse momento, o início for feito pela quebra da glicose ou glicólise, o produto final da molécula de ATP será de 2. Sobre este referido assunto, marque a letra que tem a explicação correta sobre a diferença de produção de ATPs a partir da glicogenólise, quebra do glicogênio, ou glicólise, quebra da glicose. Nós falamos sobre isso, né? Na aula, aqui no início das nossas atividades, mas agora vamos de fato às opções para a gente poder reforçar isso. Então vamos lá, a primeira. O glicogênio já é um substrato fosforilado pelo fosfato inorgânico presente, mas a glicose precisa passar pelo processo de fosforilação. Se a glicose precisa de passar por esse processo de fosforilização, ela vai precisar de maior fosfato, de mais uma molécula de fosfato. E o ATP, o que é, gente? Temos que entender a molécula adenina trifosfato. A quebra do ATP gera um fosfato orgânico. Então essa primeira opção faz sentido. Mas vamos deixar ela ali de stand-by. Se você ficou com dúvida, alguma opção sem peça, faz uma interrogação. Não sei, estou em dúvida. Então vamos ler as próximas, para ver se a gente tem alguma certeza. Deixa eu subir aqui. Não, aqui não vai, vou ter que voltar. Deixa eu só subir aqui. Agora sim, primeiro eu estou em dúvida. Então vamos para a segunda. Uma molécula de ATP será mais usada para a formação de piruvato. Aí está afirmando que na glicólise uma molécula de ATP vai ser usada mais piruvato, né? Será?
Será que tem a ver com essa produção de piruvato? Não, não tem a ver com essa questão de piruvato, né? O piruvato vai ser formado independentemente da quantidade que for levado, né? Os NADs e FADs vão precisar de mais ATP durante a quebra da glicose para levar para o interior da mitocôndria? Não, aí houve uma confusão com o sistema aeróbio, né? O NAD e o FAD só vai ter essa função de carreador de hidrogênio, né, para o interior da mitocôndria no sistema oxidativo. Então essa letra C aqui eu já posso afirmar com certeza que não é. Letra D. A quebra do glicogênio exige menor produção de água que a quebra da glicose. Não, isso também não tem a ver, né? No sistema glicolítico, começando pela glicólise ou glicogenólise, ambas vão ter como produto final a água e gás carbônico. Então essa aqui também ela tá falsa, na verdade, essas aqui. Deixa eu marcar de novo aqui. Então essa primeira aqui a gente está com dúvida. Essa segunda a gente está com um pouco de dúvida também. Essa terceira a gente já sabe que é falsa. Essa quarta também a gente também sabe que é falsa. E a última, a glicólise precisa de um ATP a mais para remover maior quantidade de hidrogênio em relação ao glicogênio. Novamente dando uma ênfase à remoção de hidrogênio nessa fase aí, que não faz sentido, né? Então, e aí? Qual a opção, né? Então, gente, com certeza que seria a opção, né, a letra A, né? Porque o glicogênio, né, ele é um substrato já com fosfato, né? Já a glicose ela precisa dessa fosforilação, então ela consome um ATP a mais. Então é por causa disso. Então sempre quando for justificar essa questão, né, que pergunta, por que, que a glicose demanda mais um ATP do que o glicogênio no sistema glicolítico ou no sistema anaeróbio lático? É porque a glicose precisa ser fosforilada, ela precisa de um fosfato a mais, e aí vai ser a quebra de um ATP a mais que vai gerar esse ATP para ela. De modo contrário, o glicogênio já é fosforilado, então ele não precisa que duas moléculas de ATP sejam usadas, mas apenas uma molécula, tá bom?